Nesse vídeo eu vou desmistificar o mapa de vistas para você no ArchiCAD, para que você tenha total controle sobre a sua representação gráfica e saiba como gerar desenhos e também como criar pranchas e futuramente imprimir esses arquivos. Bom, se você não me conhece, eu me chamo Matheus Leone, eu sou sócio e instrutor da Curva, que é uma escola de tecnologia e arquitetura, e eu ajudo estudantes e arquitetos a terem muito mais produtividade e destaque profissional por meio do uso do ArchiCAD, que é a ferramenta certa pra gente hoje em dia. Ela vai te dar muito mais produtividade e mais destaque, como eu falei agora, e você que está me vendo nesse vídeo provavelmente já conheceu um pouco dos benefícios que ele pode trazer. Então bom, sem mais delongas, vamos para o vídeo entender como isso funciona. A primeira coisa que a gente tem que fazer para entender esse processo de documentação e essa questão de mapa de projeto, mapa de vistas, criação de pranchas e tudo mais, é habilitar o menu organizador do ArchiCAD. Eu pessoalmente deixo ele habilitado o tempo todo enquanto eu estou trabalhando no programa, porque isso é bem útil, principalmente nessas etapas. Para isso, é só acessar o menu de Janelas, Paletas e habilitar o menu Organizador. Ele vai abrir e eu posso prendê-lo aqui na lateral da minha tela se eu quiser. O menu Organizador, ele é como se fosse o irmão mais velho do menu Navegador, que é esse menu único aqui que você está vendo. Essencialmente, aqui eu tenho dois navegadores colados, um do lado do outro. Você já vai entender o porquê que isso é importante. Eles são muito parecidos. Aqui eu tenho meu mapa de projeto, mapa de vistas, livro de layout e conjunto publicador. Enquanto que nessa coluna da direita eu só tenho as três últimas opções. O mapa de vistas, o livro de layout e o conjunto publicador realmente duplicados. Vamos entender aqui a diferença de cada um deles. O meu mapa de projetos, que é o primeiro ícone e é caracterizado por esses ícones em branco, ele vai representar os pontos de vista disponíveis para mim. Ele vai ter um de cada desenho. Então aqui no caso eu tenho um projeto de uma casa que tem 2 pavimentos. Então, como eu tenho 2 pavimentos, eu tenho aqui o pavimento térreo e o primeiro. Qualquer corte que eu criar vai aparecer aqui. Qualquer elevação, qualquer detalhe, qualquer tabela, qualquer folha de trabalho. Essencialmente, um de cada ponto de vista disponível. Se eu apagar esse corte aqui, ele vai deixar de existir no meu projeto. Se eu criar um novo corte, ele vai aparecer aqui. Agora, qual que é a questão? Aqui, eu não consigo salvar uma representação gráfica num elemento que está no meu mapa de projeto. Ele simplesmente vai abrir um ponto de vista. Tipo, aqui eu abri a planta. A configuração de representação que está nessa planta agora, ou seja, a escala, OVM, sobreposição gráfica, canetas e tudo mais, é simplesmente a última configuração que estava aqui. É uma configuração meio aleatória. O mapa de projeto não me dá a possibilidade de armazenar uma configuração de representação em um dos seus itens. Ele simplesmente abre o ponto de vista. E é aí que entra o mapa de projeto, que é o próximo item, mas nesse caso eu vou deixar aqui o meu mapa de projeto e o meu mapa de vistas aberto na coluna da direita. Aqui, o mapa de vistas me permite salvar um ponto de vista desses, que tem no meu mapa de projeto, com configurações de representação. E aqui você vai entender por que eu tenho 2 colunas, porque eu posso pegar e arrastar daqui para cá. Então olha só, deixa eu apagar essas outras vistas que eu tinha criadas aqui. E agora eu copiei uma planta. Se eu quiser, eu posso pegar essa mesma planta e copiar uma segunda dela. Então agora eu tenho uma cópia dessa minha vista, só que aqui eu posso salvar configurações de representação. Então eu posso nomear isso daqui, olha, do jeito que eu quiser. Esse daqui pode ser a planta de arquitetura. E essa daqui de baixo pode ser a minha planta de elétrica, por exemplo. É o mesmo ponto de vista, é a mesma planta do pavimento térreo, mas aqui eu posso aplicar configurações de representação diferentes para cada uma. Então é fundamental que quando a gente esteja documentando um processo, até mesmo num estágio inicial, que eu trabalhe com vistas, porque aqui eu vou conseguir diferenciar a representação gráfica de cada uma delas. Por exemplo, eu posso pegar essa planta de arquitetura, entrar nas suas definições, e aqui eu vou salvar os atributos que eu quero que essa vista tenha. E é essa vista que eu vou usar sempre que eu quiser acessar essa planta ou jogá-la num layout para fazer qualquer tipo de exportação. Nunca do meu mapa de projeto, porque o meu mapa de projeto não lembra de configurações de representação gráfica. Então aqui eu posso colocar a combinação de vegetais de acordo para essa situação e tudo mais. E na minha planta de elétrica eu posso entrar nas definições e agora colocar as configurações, no caso eu vou buscar aqui a combinação de elétrica para sobreposição gráfica também. E agora quando eu dou um OK e eu entro aqui, eu já tenho uma configuração de elétrica. Eu posso ver que algumas coisas mudaram, alguns elementos sumiram, outros mudaram de cor.
Se eu voltar na de arquitetura, algumas coisas voltaram ao normal. Então eu consigo circular entre essas plantas e manter a representação gráfica de cada uma de forma independente e salva. Agora a gente entra no terceiro passo, que é justamente o livro de layout. Aqui no meu livro de layout, e agora eu vou deixar o meu livro de layouts aqui e o mapa de vistas que eu estava mexendo na esquerda, eu consigo criar pranchas, então vou abrir aqui uma prancha, e diagramá-la usando essas vistas que eu criei e que eu salvei a sua representação. Então posso colocar aqui um desenho, estou vendo que ele ficou muito grande, então eu posso vir nas configurações dessa vista e mudá-la de escala para, por exemplo, ficar na 1:100. E posso também entrar aqui nas definições, ajustar isso daqui, fazer essa diagramação e pronto. Agora eu consegui criar uma prancha que tem um desenho que eu controlo a representação, que eu controlo a escala com perfeição, sempre seguindo essa escadinha do mapa de projeto para o mapa de vistas, depois o mapa de vistas para o livro de layout, o livro de layout para o conjunto publicador. E aqui, pessoal, no meu conjunto publicador, eu tenho uma réplica do que acontece no meu livro de layout, então tem aqui essa mesma prancha, no máximo o nome pode mudar caso isso esteja configurado no seu template dessa forma, e aqui eu posso fazer o processo de exportação, vindo em propriedades a publicar, escolhendo como eu quero exportar, para onde eu quero exportar e publicar as pranchas que eu quero no formato que eu preciso, nesse caso, essa aqui está habilitada para ser exportada em PDF mesmo. Então, assim a gente consegue ter total controle da nossa representação. E olha, se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar do Dominando o ArchiCAD. Gente, o Dominando é o treinamento completo em ArchiCAD da Curva, que vai do zero até um nível avançado, aprofundando em executivo, também em interiores e tudo mais. Tudo com aulas bem curtinhas, estruturadas, direto ao ponto, nesse método da Curva que você conhece. E sempre partindo de exemplos reais de projetos icônicos da arquitetura brasileira. Se você quer entrar para a lista de espera do Dominando e não perder a próxima turma, é só entrar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Até lá!